Artigo 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta lei. Parágrafo 1º. As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação. Parágrafo 2º. O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats. Inciso 2. Proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas. Inciso 3. Demais normas estabelecidas na legislação, no plano de manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. Artigo 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Artigo 25. As unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Parágrafo 1º. O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas, regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de unidade de conservação. Parágrafo 2º. Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o parágrafo 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente. Artigo 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas, públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Parágrafo único. O regulamento desta lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades. Artigo 27. As unidades de conservação devem dispor de um plano de manejo. Parágrafo 1º. O plano de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Parágrafo 2º. Na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, das áreas de proteção ambiental e, quando couber, das florestas nacionais e das áreas de relevante interesse ecológico. Será assegurada a ampla participação da população residente. Parágrafo 3º. O plano de manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos, a partir da data de sua criação. Parágrafo 4º. O plano de manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de proteção ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias
de unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, sobre, inciso 1, o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres. Inciso 2, as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado. Inciso 3, o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais, diretos e parentes silvestres. Inciso 4, situações de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade. Artigo 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os objetivos, o seu plano de manejo e os seus regulamentos. Parágrafo único. Até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais, porventura residentes na área, as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. Artigo 29. Cada unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral disporá de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em refúgio de vida silvestre ou monumento natural, quando for o caso, e na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. Artigo 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. Artigo 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade. Parágrafo 2º. Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre e monumentos naturais, podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas consideradas compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo. Artigo 32. Os órgãos executores articulam-se-ão com a comunidade científica, com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais. Parágrafo 1º. As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas protegidos. Parágrafo 2º. A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental,
e reserva particular do patrimônio natural depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua administração. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação.